Ser e o nada, má fé, liberdade e responsabilidade, angústia, existencialismo. Como compreender essas questões em Jean-Paul Sartre, considerado um dos grandes pensadores do existencialismo? Seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica, você que clicou nesse vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e criador deste canal. E para tratar deste assunto, eu convidei o professor Vitor Costa, ele que é filósofo e especialista em Sartre. Professor Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Muito obrigado. João, eu te agradeço muito o convite, a honra do convite. Eu vou desfazer um pedacinho do que você disse, né? Eu vou preferir me apresentar hoje como um apaixonado, ao invés de um especialista, porque o campo sartriano no Brasil ele é muito forte, e a minha pesquisa acabou ganhando um outro rumo, mas eu nunca deixei de estar apaixonado pelo existencialismo de Sartre. E eu até brinco com as pessoas com quem eu converso hoje sobre isso, assim, o existencialismo é que nem um envenenamento por radiação. Você pode até tentar abandoná-lo, mas ele não vai sair do seu sangue, você vai passar o resto da vida, não importa o que você vá pesquisar depois, você vai estar envolvido com o existencialismo, né? Então, o meu nome é Vitor Costa, como disse o professor João, eu sou doutor em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. De fato, eu pesquisei Sartre por muito tempo, e me honra estar aqui para falar um pouco desse autor, né, que talvez seja, digamos assim, o filósofo mais famoso do século XX, né? Então, professor João, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professor, pelo aceite do convite. E antes de iniciarmos a nossa discussão, você que clicou nesse vídeo, já deixa aqui o seu like, o seu comentário, perguntas, inquietações, pois o seu comentário e perguntas poderão gerar uma nova discussão. E nos siga também no nosso Instagram, no Instagram do nosso canal, @Central Filosófica, no Telegram. Enfim, se inscreva em nosso canal, caso você não é inscrito. E se aprovar o trabalho que é desenvolvido aqui neste canal. Vamos lá, professor. Ser e o Nada é uma obra do Sartre, mas não é apenas uma obra, né? Ou seja, o que ele escreve nessa obra, mas antes disso, essas duas expressões, ser e nada, né? Segundo Sartre, o fundamento da liberdade humana é que o homem não é ser, né? Ou seja, o homem é o nada. Enfim, como entender essa questão? Como assim o homem não é ser? O que seria ser para o Sartre? E por que nós somos nada? E é esse nada que é o fundamento da nossa liberdade. Parece uma loucura total, né, professor João? Pensar que tem um filósofo tão cronologicamente perto da gente, que diz uma coisa dessas, e aí quem está entrando numa faculdade de filosofia, num curso de filosofia, que está se deparando com o texto de Aristóteles, que está se deparando com o texto de Platão, e tende a pensar o ser do ser humano, rapidamente pode se deparar, né, eventualmente por encontrar esse grosso volume, né, que é o Ser e o Nada nas bibliotecas das faculdades, com esse tipo de definição, né, o ser humano é o nada. O que diabos esse cara, né, tão cronologicamente perto de nós está querendo dizer? Para tentar desenhar esse panorama, eu vou ter que falar um pouco assim do lugar desse livro e do lugar do Sartre, né? Na história da filosofia e na história do século XX, né? Vou tentar fazer isso de maneira bastante breve e que não fique muito enfadonho. O Sartre nasce em 1905 e morre em 1980, né? Ele só não testemunhou tanto do nosso século quanto Hans-Georg Gadamer, por exemplo, que nasceu em 1900 e morreu em 2002, né? Mas o Sartre foi um dos grandes personagens do século XX. E não foi só um filósofo, né? Ele escreveu romances, teatro, etc. E muita gente diz que o Ser e o Nada é a principal obra dele, né?
é a principal obra de filosofia dele, e muita gente boa, especialmente no Brasil, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, tem uma leitura muito especial dessa obra e do lugar dela na história da filosofia, pensando assim, num arco que vem desde Platão até o século XX. Essa obra ocupa um lugar muito especial. Tudo se passa, segundo, por exemplo, o professor Gerd Bornheim, né, que foi professor do FRJ, da UERJ, que está completando 20 anos do falecimento dele, tudo se passa como se a história da filosofia tivesse conspirado para esse livro, como se ele não fosse, digamos assim, a obra de um francês qualquer que teve algumas ideias, mas como se Jean-Paul Sartre tivesse, em certo sentido, imbuído de uma série de responsabilidades, né, que nem ele percebeu e que fez ele escrever isso aqui. Muito bem, né, eu vou aqui levantar o meu exemplar, né? Esse exemplar eu tenho desde 2009, desde que eu decidi, né, pesquisar Sartre em nível de pós-graduação, né? E o subtítulo desse livro é Ensaio de Ontologia Fenomenológica. São dois palavrões, né? Mas, grosso modo, ontologia. O que significa ontologia, né? É um estudo do ser. Isso é uma coisa que os filósofos sempre fizeram. Aristóteles, Platão, Spinoza, Hegel. Os filósofos sempre fizeram ontologia, sempre fizeram teoria do ser. O fenomenológico designa o método, né? Que é um método, aí sim, bem mais recente do que Platão ou Aristóteles. O método fenomenológico é um negócio que tem menos de 150 anos e que remonta ali ao final do século XIX, algumas transformações que estavam acontecendo, né, no mundo da filosofia e da ciência, né, porque dados alguns acontecimentos na história das ideias, que o século XIX é rico desses acontecimentos, muita gente procurou refundar os saberes. E aí teve um cara chamado Edmund Husserl, que montou um programa de refundar a filosofia por meio de um negócio chamado fenomenologia. Sartre, que está ali em 1925, entrando na faculdade, pega a moda disso e ele descobre que ele pode ser mais fiel ao grande santo padroeiro da filosofia francesa, que é o René Descartes, René Descartes do penso logo existo, René Descartes do código cartesiano, se ele fizer um desvio por um cara chamado Edmund Husserl. Então, o Sartre é um cara que muito cedo ele descobre a fenomenologia. E essa obra é uma obra que, digamos assim, é uma das 2 ou 3 maiores obras de fenomenologia no século XX. Ou seja, ele vai fazer uma teoria do ser baseado nessa metodologia. Eu vou destacar um aspecto aqui para tentar deixar claro o que é esse negócio de fenomenologia. Veja bem, a gente sabe que a filosofia sempre tem que começar de algum lugar, né? Como dizia Aristóteles, né? O ser se diz de muitas maneiras. E depois de Descartes, uma das maneiras privilegiadas de tentar dizer o ser era a partir das evidências mais imediatas que a gente tem. E Descartes, lá entre 1637 e 1641, ele demarca um campo muito forte, assim, difícil, a partir do qual era difícil voltar para trás, um campo forte de evidências, que é o seguinte: olha, eu não sei se eu estou sonhando, eu não sei se essa realidade é obra de um gênio maligno, eu não sei se isso é uma matrix, né, para trabalhar com imagens um pouco mais atuais, mas eu tenho certeza de que eu existo porque eu estou pensando, eu estou tendo experiência, etc. Sartre é muito fiel a isso e ele vai trabalhar com essa ideia de que filosofia se começa pela evidência que a gente pode ter em primeira pessoa. E a fenomenologia serve para fazer filosofia nessa perspectiva. Por quê? Porque ela é uma teoria do que é a consciência humana. Então, Edmund Husserl diz o seguinte: olha, toda consciência
é sempre consciência de alguma coisa. Sartre se apaixona por essa ideia, mas de uma maneira tal, que ele tira consequências ontológicas. Ou seja, para o fato de que toda experiência que a gente tem, seja um sonho, seja uma emoção, seja um afeto, seja uma percepção, que qualquer experiência que a gente tem, ela tem um correlato, ela é sempre experiência de algo, emoção é uma emoção específica, percepção é percepção de algo, ele percebe, bom, seja lá o que for esse algo, ele tem um ser. Daí o ser, deu o ser e o nada. O nada, para deixar, para começar de maneira um pouco branda, professor João, o nada é o fato de que a consciência não pode ser consciência de nada. Ela em si mesma seria uma espécie de campo vazio, uma espécie de campo formal, à espera de conteúdos que preencham as suas expectativas, né, nessa direção da intencionalidade. Ou seja, não é como se a mente fosse uma coisa à espera do contato com outra coisa. Não, a nossa consciência é a própria relação que a gente tem com o mundo, né? Daí isso vai se traduzir em existencialismo, em certo sentido, quando a gente pensa assim, ó, não é como se a nossa relação consciente com o mundo fosse apenas na ordem do conhecimento. Ela é total, né? O tempo inteiro a gente está se relacionando com o mundo, seja quando a gente se emociona com algo, quando percebe algo, quando sonha com algo. Então, o nada é o fato de que a nossa consciência precisa ter relacionamento com um ser que seja denso, que seja concreto, que seja real. Nesse sentido, a gente é nada. É claro que há dimensões dramáticas disso, mas para começar assim, mapeando o aspecto mais abstrato da filosofia do Sartre, para não parecer que ele está dizendo coisas muito assustadoras, basicamente é isso, sabe? O fato de que a nossa consciência funciona como uma espécie de espelho, né, que reflete o mundo com o qual se relaciona. Isso significa, essa nossa nadificação significa que somos seres de relações? Absolutamente. Não haveria a consciência em si mesma, né? Ela é o tempo inteiro relação, e um tipo de relação muito especial. Aí eu gosto, eu sei que, como eu disse, né, professor, eu me considero um apaixonado por Sartre muito mais do que um especialista. E eu tendo a interpretar o Sartre nesse sentido bem próximo da tradição metafísica, na medida em que ele vai dizer algumas coisas em O Ser e o Nada, como, por exemplo, no coração da condição humana tem um desejo de ser, né? No coração dessa consciência, que é o nosso modo de nos relacionarmos com tudo que há um desejo de ser. Há uma relação com a realidade, que é uma relação que tem uma meta. A meta é estabelecimento de plenitude, né? Vamos pensar, por exemplo, assim, em todas as imagens idílicas que aparecem no nosso cotidiano cada vez que a gente está numa situação ordinária, assim. Quando você marca um encontro com uma pessoa, num bar, num café, e você olha para ela pela primeira vez e você pensa, ela é tudo que eu esperava. Nesse tudo que eu esperava, que você vê essa pessoa pela primeira vez, você pensa, ela vai preencher minha falta. É esse tipo de relação que a gente tem com o mundo. O tempo inteiro, a relação dos indivíduos humanos com a realidade é uma relação de desejo, e esse desejo é um desejo de plenitude. Ou seja, cada vez que a gente se relaciona com um objeto, ele simboliza, de alguma maneira, aquilo que nos falta, né? Um aspecto dramático da filosofia do Sartre nesse sentido é o fato de que, a partir dessa falta, o fato de que dentro de nós há uma espécie de buraco, uma espécie de vácuo, ele vai dizer, bom, disso se segue que a gente tem que escolher, e cada um de nós representa, em certo sentido, uma configuração, uma escolha, né? Como vai preencher essa falta? Como vai preencher esse buraco?
como vamos errar pela existência na direção do preenchimento disso que nos falta, né? Daí vem aquele adágio famoso, né, que ele vai dizer, estamos condenados à liberdade. Por quê? Porque a gente não sabe o que nos falta. A gente não nasce com tutorial, a gente não nasce com manual de instruções, nenhum indivíduo, nenhum grupo, nenhum povo, não há nenhum indivíduo ou grupo humano que saiba de saída o que exatamente falta. Então, ao inventar os nossos propósitos existenciais, a gente está, ao mesmo tempo, inventando o sentido daquilo que vai preencher essa falta, esse nada, né? Que, a rigor, voltando agora para um campo um pouco mais abstrato, é uma consequência do modo fenomenológico dele fazer filosofia, né? Entendi. Me permite só uma interrupção, Por favor. tá? Então, essa falta que gera um vazio, tá? Eu tenho consciência que eu tenho uma falta e quero preenchê-la, e no exercício do preenchimento eu faço o exercício da liberdade, não é isso? Isso. A liberdade é a falta de amparos e anteparos, por meio dos quais eu poderia dizer assim, ó, não, aqui eu sei, aqui eu entendi que é desse jeito que se resolve esse problema. Mas qual o problema? O problema é absolutamente singular, o problema é sempre meu, o problema é sempre individual. Então, a liberdade se exerce nesse sentido, na criação não só do sentido, mas do sentido que a falta tem para mim. Cada indivíduo singular, cada sujeito humano experimenta uma angústia própria, que é a angústia de não saber exatamente o que falta e ter que criar o sentido da falta e do que preencheria essa falta. Então, muito frequentemente as pessoas podem experimentar a angústia, que é uma palavra muito importante para o Sartre, é uma palavra, um conceito que ele vai examinar durante páginas e páginas de O Ser e o Nada, e também no Existencialismo e o Humanismo, que é uma palestra que ele faz 2 anos depois da publicação desse livro, na qual ele tenta tornar mais pública a sua doutrina, né? Na qual ele tenta tornar menos hermética. A angústia é esse caráter abstrato da falta dentro de cada um de nós, né? O problema é que não é possível viver angustiado, né? É absolutamente insuportável, ou como diria um romancista, né? Viver angustiado seria viver uma insustentável leveza, né? Como diz aquele título daquele romance do Milan Kundera, né? A insustentável leveza de ser perpetuamente angustiado nos leva a fugir da angústia em certas estratégias, que são as estratégias da assim chamada má fé, né? Existe um É modo. aí que eu ia, essa questão que eu ia entrar, né? Essa má fé, ela seria uma fuga da angústia, podemos dizer também uma ausência de responsabilidade? Como pensar essa questão da liberdade, responsabilidade e a má fé? Né? A má fé seria essa falta de autenticidade, é isso? Ou de responsabilidade? A má fé, o que acontece, né? Algumas das frases mais bonitas do Sartre estão quando ele descreve a radical responsabilidade de todos os seres humanos. O que se passa é que ser o tempo inteiro responsável pela criação do sentido da existência é insuportável, né? Insuportável. Isso levou alguns intérpretes do Sartre a se perguntarem, né? O quanto ele estava descrevendo a condição humana como ela de fato é, como as pessoas experimentam, ou como ele gostaria que fosse, na medida em que ele gostaria que as pessoas fossem mais responsáveis e assumissem mais a responsabilidade pelo sentido das próprias existências, né? Mas ele enfatiza isso. Tudo se passa como se o corvo da angústia pudesse grasnar ali no ombro da pessoa a qualquer instante, lembrando ela de que há uma responsabilidade pela criação do valor e do sentido. Então, se a má-fé se estabelece, se existe um jeito de escapar desse modo de existir angustiado,
é porque a condição humana faltada, com esse vazio, com esse buraco, ela é insuportável. Então, existe até uma certa tradição na leitura anglófona, de língua inglesa, do Sartre, que tende a identificar a má-fé com aquilo que os psicólogos chamam de auto-engano, né? A pessoa se engana, cria pretextos de desculpas e consegue aliviar as aflições. O Sartre acha que a má-fé é um negócio mais amplo do que o auto-engano. O auto-engano, de fato, é um fenômeno que se explica dentro do contexto da assim chamada má-fé. Mas a má-fé é uma espécie de visão de mundo. A má-fé é uma espécie de estilo de vida. A má-fé, ela é uma decisão sobre o que conta como verdade e o que conta como mentira, o que conta como evidência. Sartre tem uma frase muito interessante, que eu acho que ela é bastante atual, professor, que é a seguinte: na má-fé, o indivíduo se deixa convencer por evidências não convincentes, né? Está muito na moda, né? No nosso momento cultural histórico do Brasil, pessoas que se deixam convencer por evidências não convincentes. Claro, Sartre está pensando aqui no plano da ontologia, ele está pensando o que é uma evidência convincente? É um assalto da angústia. O que a angústia revela? Revela que eu sou livre, ou seja, que eu sou responsável pela criação do sentido e do valor da minha existência. A angústia teria valor de evidência para Sartre, mais ou menos como o cogito cartesiano tem valor de evidência para Descartes. Descartes diz: se eu penso, eu sei que eu existo. Sartre diria: se eu me angustio, eu sei que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Mesmo assim, né, mesmo que Sartre esteja pensando num campo ontológico muito básico, a gente pode pensar que a má-fé é uma decisão por um padrão muito baixo de evidências, por um padrão pouco convincente de evidências. As pessoas se dão por satisfeitas com razões pouco convincentes, às vezes, para acreditar no que acreditam e, com base nessas crenças, fazer o que fazem, né? Então, a má-fé não é só um fenômeno de auto-engano. Ela instaura um jeito total de se relacionar com o mundo. Um jeito que tem por objetivo mais básico e mais fundamental mascarar a angústia advinda da responsabilidade total que cada indivíduo tem pela criação do sentido da existência, né? Essa seria uma espécie de, não sei se covardia ou medo, né, de assumir-se a responsabilidade de ser livre, né, de se autodeterminar. Bem, professor João, essa é uma pergunta muito interessante, né? Medo, angústia, essas coisas se relacionam de maneira muito íntima e em especial se a gente tem em mente que o existencialismo ele tem um ancestral, né? Ele tem um ancestral. Se isso vira uma moda na França nos anos 30 e 40, isso começa de maneira muito curiosa no século XIX, na Dinamarca, através de um pensador luterano, né, protestante, que é o Søren Kierkegaard, né? Que diante do problema da fé, da dificuldade do saber em que acreditar e em que investir o sentido da existência, ele faz essa diferenciação entre angústia e medo, que Sartre recupera em O Ser e o Nada, né? Sartre recupera Kierkegaard numa moldura fenomenológica. Grosso modo, Sartre vai dizer o seguinte: medo é sempre medo de algo, né? Seja medo de uma doença, seja medo de uma fera que ameaça a nossa vida imediatamente, seja medo de perder tudo numa mesa de jogo, enquanto a angústia ela é uma espécie de medo de ter medo. A angústia é uma captação reflexiva de si. Essa é uma expressão que o Sartre usa no Ser e o Nada. A angústia, ela acontece nos momentos em que uma pessoa percebe que colocou a própria identidade em jogo, na qual o medo não é com relação a algo objetivo e fácil de identificar,
mas com relação a um incerto, um inominável qualquer, que pode, sem aviso prévio, destituir alguém da sua própria identidade. Então, nesse sentido, enquanto o medo é definido, a angústia é um sentimento indefinido, mas ao mesmo tempo privilegiado. Porque se, por um lado, eu perco a certeza acerca de quem eu sou, por outro lado, eu recupero a certeza, isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu insisto, é um tipo de evidência não intelectual, mas existencial, é uma evidência dramática, né? Com a qual um indivíduo tem que se defrontar existencialmente, que há caminhos postos, há caminhos colocados. E é nesse sentido que a má-fé ajuda a esse sentimento brutal, que é a angústia, a ficar sob controle, né? Porque na medida em que a má-fé... Sartre faz uma coisa muito cruel quando ele explica a má-fé. Ele equipara crenças muito grandes e muito pequenas. Por exemplo, creio que amanhã irá chover. Essa é uma crença muito pequena, muito pouco robusta. Creio em Deus. Essa é uma crença muito grande que determina a minha vida. Sartre trata tudo isso como se fosse uma matéria indiferenciada. A rigor, para ele, o crer é um apostar, é um agir. É da ordem do fazer, não é um fenômeno mental como se costumaria chamar, por exemplo, na filosofia analítica. Não é, a crença não é um acontecimento mental, ela é uma aposta existencial naquele sentido pascaliano, né? Eu creio que o futuro pode ser melhor se eu apostar nesse caminho. Eu creio que a minha vida pode dar certo se eu apostar naquele outro caminho. Então, a crença ela não é só um evento psíquico ou mental. Ela é um comprometimento, né? E nesse sentido, eu digo que ele é cruel porque ele cria uma equiparação entre a convicção e aquilo que os psicólogos tendem a chamar de auto-engano. A rigor, não haveria uma diferença de natureza, mas no máximo de grau entre um pretexto, uma desculpa que a gente inventa para si mesmo, e uma convicção que a gente cria com todo o nosso esmero e na qual a gente aposta, né, o sentido e o valor da nossa existência, não haveria uma grande diferença entre isso. A má-fé, ela se transforma numa espécie de amortecedor que o sujeito tem para lidar com o real. Se não fosse a má-fé, em certo sentido, a existência seria a perpétua experiência da insustentável leveza da angústia. O indivíduo ficaria um pouco catatônico, né? Ele não conseguiria agir, porque ele permaneceria o tempo inteiro catatônico diante de uma miríade de possibilidades, com base todas pareceriam diferenciadas. Quando a gente escolhe um caminho, eu arrisco dizer que assim, a gente optaria por um mínimo de fé. Seja boa ou má, ela é fé, ela é aposta, ela é compromisso, ela é envolvimento, ela é engajamento, ela é um direcionamento existencial. Então, em certo sentido, sem esse elemento de fantasia, sem esse elemento de investimento de sentido, a existência seria perpassada por essa captação reflexiva de si, esse medo de ter medo, paralisante, né? Que não é um medo de um leão, não é o medo de afogar-se, não é o medo de uma doença terminal, é o medo da própria possibilidade, né? A angústia poderia ser vista dessa forma, assim, um medo da própria possibilidade na medida em que ela é uma captação privilegiada que o indivíduo tem das próprias possibilidades, né? Então, a má-fé ajuda a aliviar essa sensação insustentável e tornar a vida possível, né? Professor, eu estou aqui satisfeito aqui com a sua participação. Eu muito mais. Tem algum ponto que o senhor queria acrescentar, que não ficou de fora, que eu não te interpelei? Eu só vou fazer uma propaganda aqui, como eu disse no começo, né? O existencialismo é uma coisa que, quando nos envenena, ele permanece no sangue, né? Eu gosto de me apresentar como um apaixonado pelo existencialismo mais do que como um especialista. Por outro lado, eu acho que há
valências muito nítidas dessa filosofia que nos fazem falta hoje, né? Eu ainda acho que a mensagem lançada pelo Sartre, pela Simone de Beauvoir, pelo próprio Camus, na direção de uma revolta responsável, ela ainda não encontrou os ouvidos que merecia. Eu ainda acho que, talvez, né, para comprar a sua provocação, a sua comparação com o estoicismo, talvez haja no existencialismo qualquer coisa de perene que possa fazer com que esse apelo possa encontrar ouvidos no século XXI. Eu acho que uma moral da responsabilidade e da revolta responsável, ela ainda pode ter o seu lugar no nosso imaginário, na nossa prática, no limite, né, que possa nos inspirar a agir e a pensar. Mas agradeço o teu convite, professor, e o espaço dado para falar de temas que há tanto tempo, tanto tempo fazia que eu não mexia com esse gosto, assim, e é isso, me coloco à disposição aí e muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor. Para você que nos acompanhou, se você gostou dessa temática, dessa abordagem, te convido, dependendo do dia que você está vendo essa gravação, eu fiz uma live com o professor Vitor Costa. Você pode procurar aqui na playlist do nosso canal, na parte dos comentários deste vídeo, e acompanhar aqui uma live sobre liberdade e responsabilidade que Sartre nos ensina. E, se esqueceu, deixa o like nesse vídeo, comentários, perguntas e inquietações. Como eu disse no início, suas perguntas ou comentários poderão gerar um novo vídeo. Meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.